Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa que deseja trazer à luz grandes conflitos da humanidade. Permanecemos em tempos de coisas novas e em mudanças. Os conflitos econômicos, sociais e morais ainda atingem a nossa sociedade de maneira gritante. A Revolução Industrial, no final do século XIX, gerou inúmeros conflitos econômicos, sociais e morais. Mas, infelizmente, elas não ficaram apenas na história, no passado. Ao contrário, elas atravessaram décadas e ainda afligem a atual sociedade. Uma alegria muito grande estar hoje com o professor Felipe Aquino, um grande amigo, um grande companheiro também na igreja. Alegria de estar aqui com o senhor e conversando um assunto tão gostoso, tão importante também, né, nesse momento histórico da nossa igreja. Acho que cada vez mais o povo se abrindo também, né, esse desejo de conhecimento, de busca. Professor, quais conflitos foram desencadeados na humanidade com a Revolução Industrial e como eles se desencadearam? Bem, foi uma fase muito importante na história do mundo, né? Porque realmente, naquela época, a maioria da população vivia no campo, porque não havia indústrias na cidade. Com o advento da indústria, especialmente a indústria têxtil, né, na Inglaterra, desenvolvendo as máquinas, que na verdade é um fruto que foi desenvolvido na Idade Média, né, e que chegou à Idade Moderna, né? Bom, isso fez com que muita gente viesse do campo para a cidade. Esse foi o grande problema social que aconteceu. Então, a partir daí nós tivemos um novo conceito de trabalho, um novo conceito de sociedade e um novo conceito de justiça social. Porque quando o povo estava todo no campo, a justiça era mais ou menos natural, não havia nem leis sociais como hoje, né? Os direitos sociais, os encargos trabalhistas, férias, 13º, não havia nada disso. E havia mais ou menos aquela calma natural do campo, né? Mas com a industrialização, muita gente veio para a cidade e aí começou a haver realmente muita exploração da mão de obra barata, inclusive de crianças, né? Crianças que trabalhavam 12, 13 horas naquelas fábricas, muitas vezes assim numa situação de insalubridade, né? E também com remuneração quase que às vezes um salário de escravidão. Tudo isso desencadeou realmente um processo social que veio desembocar depois, no começo do século XX, no marxismo, nas revoluções de cunho social. Basicamente, o contexto foi esse. O seguinte, porque diante de um problema social, todo mundo quer resolver. E no fundo, todo mundo tem intenção de resolver o problema. Só que aí entra a questão dos meios, né? Então nós vimos aí três posições que aí até hoje perduram, né? Um lado, por exemplo, marxista, aí os filósofos da linha marxista, Marx, Engels, etc., né? Propuseram uma solução que era a solução de conflito de classe. Quer dizer, para o marxismo, a luta de classe é o motor da história, a luta de classe vai promover o desenvolvimento, vai promover a justiça, mas aí é uma linha que a igreja nunca concordou, porque joga irmão contra irmão. Não é porque é rico e é pobre que não é irmão, é irmão. Então, um lado. O outro lado ficou a exploração realmente do capital em relação ao trabalho, o capital escravizando o trabalho, gerando um lucro excessivo, e esquecendo a dignidade da pessoa humana. Aí entrou a igreja. Graças a Deus que a igreja entrou exatamente com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum. A igreja não começou a tratar do problema social por volta de 1890 com Leão XIII. Não, a igreja sempre, desde lá da queda do Império Romano, a igreja foi a instituição que mais caridade fez na história da humanidade. Isso é inegável, né? Quem cuidou de asilos, quem cuidou de leprosários, quem cuidou, como hoje os 25% das instituições que cuidam de AIDS é da igreja.
Então a igreja sempre teve esse foco na pobreza, foco na dignidade humana. Aí entrou o ponto importante de toda a doutrina social da igreja, a dignidade do ser humano. O ser humano não pode ser nem escravizado pelo trabalho, nem pode ser escravizado pelo capital. Ele tem que ser tratado realmente como um filho de Deus. Então, o objetivo de todo o progresso, toda a industrialização, tem que ser o bem do homem. Com o advento do desenvolvimento industrial, essa vinda maciça de gente para as cidades, e aí você muda tudo, né? Porque você muda a situação, vamos dizer, do povo vivendo na cidade. Não tem casa para todo mundo, então começa a surgir o problema de favela, né? Você começa a surgir o problema da exploração, né? Da mão de obra praticamente barata, porque é muita gente se oferecendo para trabalhar. Então, no fundo, criou-se um conflito entre o capital e o trabalho. Um trabalho, uma mão de obra barata e um capital disponível na mão dos mais ricos, né, confrontando. Aí entra o Papa Leão XIII exatamente com o equilíbrio. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital. Então, vamos nos entender como irmãos. Um entra com o dinheiro, eu posso comprar as máquinas, eu posso montar a fábrica, você vai trabalhar, nós vamos ter lucro, esse lucro vai ser repartido. Essa é a doutrina social da igreja. A igreja não é contra o lucro, não é contra o trabalho, a igreja é pela solidariedade. Como você pode acompanhar, a Revolução Industrial e a entrada de novas formas econômicas transformaram o mundo em que vivemos. Em resposta aos inúmeros conflitos abertos, o Papa Leão XIII, no século XIX, escreveu o primeiro documento social da Igreja Católica, a Rerum Novarum. Hoje, nós cristãos, eu e você, somos chamados a dar uma resposta diferente. A resposta cristã também precisa atingir a resposta econômica, a vida social e tudo que coloca em risco a dignidade humana. Muita coisa melhorou, mas ainda há que melhorar mais ainda. A gente vê, por exemplo, que os papas, eles tiveram que lançar muitas encíclicas de cunho social. Todas essas encíclicas, os papas foram retomando o mesmo assunto. A coisa foi melhorando, mas o pecado original está na gente, né? Quer dizer, a ganância de um lado, né? A exploração e também as revoltas, os ódios que podem surgir do lado dos trabalhadores. Então, isso mostra o quê? Por que os papas mantiveram esse ensino constante do magistério da igreja? Porque o assunto não acabou, o problema não foi resolvido e não está resolvido, né? Então, a luta da igreja é sempre essa. A gente vê que a única solução correta para esse problema social é o Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que cura o coração do homem. Porque se você pega um empresário e ele é cristão, ele vai produzir, ele vai ter lucro, ele vai ter tudo, mas ele vai tratar os operários com dignidade. Ele vai promover, na medida do possível, um plano de saúde para os seus funcionários. Ele vai dar lá a cesta básica, não sei. Ele vai dar um salário digno. Ele vai criar um ambiente de transporte adequado, de ambiente salutar de trabalho. É à luz do Evangelho clarear a realidade social, de modo que não haja conflitos, haja harmonia, solidariedade e se respeite a dignidade humana. Esse valor da justiça, né? Sem fazer luta de classe, de um lado, e sem permitir exploração do outro. Então a igreja não é contra o empreendedorismo privado. Ela é a favor, inclusive, o Catecismo da Igreja coloca bem claro, da propriedade particular. Desde que essa propriedade particular, como disse o Papa João Paulo II, aqui em Puebla, em 1980, pesa sobre ela uma hipoteca social. Quer dizer, eu não posso olhar um bem de capital meu exclusivamente para o meu. Não, ele pesa sobre ele uma hipoteca social, ou seja, ele tem que estar a serviço da sociedade. Subsidiariedade, o que é isso? É aquilo que é estatal e aquilo que é privado trabalhar em harmonia. Entende? Uma coisa, padre, que está errado hoje, muito que eu penso, é o seguinte: as pessoas estão pensando assim, não, esse plano social é do Estado. Não é não, é meu, é seu. Ora, Jesus não falou lá do bom samaritano?
Aquele bom samaritano que foi socorrer o cara ali, ele podia dizer, não, meu amigo, eu vou lá chamar o Estado para socorrer você. Espera. Não, ele botou o cara no cavalo dele e levou para... Quer dizer, nós estamos perdendo essa noção da caridade pessoal, que a igreja sempre incentivou, Madre Teresa, São Vicente de Paulo, não é? E que, junto com a força do Estado, vai resolver o problema social. Para mim, uma instituição hoje, a instituição que mais precisa ser restabelecida para colocar equilíbrio na situação que a gente vive hoje é a política. O judiciário, um judiciário transparente, rápido e justo, ele foi feito para fazer justiça. Um executivo que realmente trabalha visando o bem comum e um legislativo que também trabalha visando o bem da sociedade. Esse é o fundamental. A política é uma das formas privilegiadas de fazer caridade. Caridade, porque visa o bem comum. Agora, o que acontece, padre? O cristão hoje ele tem uma visão deformada da política. Não, a política é boa, o que não presta é a politicagem. O político é bom, o que não presta é o politiqueiro. O Papa João Paulo II disse uma vez que o povo tem mais fome de Deus do que de pão, mas também tem fome de pão. Quer dizer, não dá para evangelizar um sujeito com fome. Não é? E é inerente ao evangelho a justiça social. Não é? Então a igreja sempre fez e sempre vai exigir a justiça social. Aquela questão lá do Caim e Abel, o que eu tenho a ver com meu irmão? Tem a ver sim, é meu irmão. O problema está no coração do homem. É o egoísmo, é a ganância, é a arrogância, é a prepotência, né? A autossuficiência. E tudo isso, nas relações de trabalho, torna a coisa complicada. Aí é que a gente vê que a única solução correta para esse problema social é o Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que cura o coração do homem. A doutrina social, quando é vivida, gera esperança. É deste modo que cada um pode encontrar dentro de si mesmo a força para promover com o trabalho uma nova justiça social. São com essas palavras do Papa Francisco que nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a sua participação conosco.